Existe uma batalha que você pode vencer, sem dizer uma única palavra. E talvez você esteja perdendo essa batalha todos os dias porque ainda acredita que precisa responder. Alguém provoca você. Você responde. Alguém distorce suas palavras. Você tenta explicar. Alguém desrespeita você. Você sente que precisa colocar a pessoa no lugar. E quando percebe, você está discutindo, perdendo a paz e tentando convencer alguém que nunca teve intenção de entender você. Mas existe uma verdade que o estoicismo descobriu há milhares de anos. Nem toda provocação merece uma resposta. Algumas pessoas não querem uma conversa. Querem uma reação. Elas querem ver você perder o controle. Querem fazer você falar demais. Querem encontrar uma fraqueza nas suas palavras. E quanto mais você tenta provar que está certo, mais poder entrega para elas. Por isso, neste vídeo, você vai conhecer 7 tipos de pessoas com quem você não deveria desperdiçar sua paz discutindo. E vai aprender como vencer essas situações sem gritar, sem humilhar ninguém, muitas vezes, sem abrir a boca. E fique até o final porque a 7ª pessoa é aquela que pode parecer a mais fácil de ignorar, mas é justamente uma das que mais conseguem destruir sua paz. Antes de começar, o que significa vencer? Quando você ouve a palavra vencer, talvez imagine alguém conseguindo provar que estava certo. Mas o estoicismo propõe uma definição muito diferente. Vencer não é fazer o outro admitir que você tem razão. Vencer é não permitir que outra pessoa transforme você em alguém que você não quer ser. Se alguém consegue provocar sua raiva, e você perde o controle, talvez tenha ganhado a discussão, mas você perdeu algo muito mais importante: seu domínio sobre si mesmo. Marco Aurélio passou boa parte de sua vida cercado por conflitos, responsabilidades e pessoas difíceis. Ainda assim, sua filosofia voltava constantemente para uma ideia. Você não controla o comportamento dos outros, mas pode controlar sua própria resposta. E é exatamente isso que vamos aplicar aqui. Primeiro, a pessoa que só quer provocar você. Você conhece esse tipo de pessoa. Ela faz um comentário. Você ignora. Ela faz outro. Você continua quieto. Então ela aumenta. Está com medo de responder. Você não tem argumento. Ficou sem resposta. Perceba. Ela não está necessariamente tentando entender você. Está tentando tirar você do equilíbrio. Porque algumas pessoas não precisam vencer uma discussão. Elas só querem fazer você perder a cabeça. E quando você perde a calma, começa a falar coisas que normalmente não falaria. Levanta a voz. Usa palavras agressivas. Revela informações pessoais. Depois se arrepende. E a outra pessoa talvez permaneça tranquila, observando você carregar sozinho o peso daquela reação. É por isso que o silêncio pode ser tão poderoso. Não aquele silêncio usado para punir, mas o silêncio de quem simplesmente decidiu: eu não vou participar disso. Imagine alguém provocando você. Você se acha melhor que todo mundo, não é? A resposta impulsiva seria: eu nunca disse isso. Você que. E pronto. Você entrou no jogo. Agora precisa explicar. A pessoa rebate. Você explica novamente. Ela distorce. Você tenta corrigir. E a conversa não termina. Agora imagine outra resposta. Silêncio. Você olha. Respira. E continua fazendo o que estava fazendo. Sem expressão de raiva. Sem ironia. Sem tentar vencer. A provocação morre porque não encontrou combustível. Isso não significa aceitar desrespeito. Existe uma diferença enorme entre ignorar uma provocação e permitir abusos. Se alguém ultrapassa um limite importante, você pode estabelecer esse limite com firmeza. Mas firmeza não exige descontrole. Você pode dizer: não aceito que você fale comigo dessa maneira. E parar. Sem discurso. Sem 20 minutos de justificativa. Sem tentar destruir a pessoa verbalmente. Poucas palavras. Muita firmeza. Segundo, a pessoa que nunca admite que está errada. Existe outro tipo ainda mais cansativo. Você apresenta um fato. A pessoa muda de assunto. Você mostra uma evidência. Ela cria outra justificativa. Você explica. Ela interpreta de outra maneira. E quando percebe que não consegue mais sustentar o argumento,
Ela simplesmente muda o assunto. Você já conversou com alguém assim? É como tentar jogar xadrez com alguém que muda as regras toda vez que está prestes a perder. E existe um erro que você precisa parar de cometer: tentar convencer alguém que está comprometido em não ser convencido. Não importa o quanto você explique. A pessoa não está buscando verdade. Está buscando vitória. E quando você percebe isso, a estratégia muda. Você não precisa continuar. Pode dizer: eu entendi sua posição. E encerrar. Observe a diferença. Você não disse: você está certo. Também não disse: eu estou errado. Você simplesmente recusou continuar uma disputa improdutiva. Isso é maturidade. Porque existe uma coisa que pessoas inteligentes aprendem com o tempo: ter razão e precisar provar que tem razão são coisas diferentes. Você pode estar certo e ainda assim escolher não discutir. Isso não diminui você. Na verdade, demonstra que você sabe escolher suas batalhas. Terceiro, a pessoa que distorce tudo o que você diz. Esse tipo de pessoa pode ser extremamente desgastante. Você diz: hoje não posso sair. Ela responde: então você nunca quer estar comigo. Você diz: eu discordo dessa ideia. Ela responde: você sempre quer contrariar todo mundo. Você fala: preciso de um tempo para mim. Ela interpreta: você está me abandonando. Perceba, você disse uma coisa específica. A pessoa transforma aquilo em outra coisa completamente diferente. E então você passa os próximos 20 minutos tentando explicar o que realmente quis dizer. Esse é um dos maiores erros que você pode cometer. Porque você começa a lutar contra uma versão de você criada pela outra pessoa. O estoicismo ensina você a voltar aos fatos. O que você realmente disse? O que realmente aconteceu? Você não precisa responder a uma acusação que não corresponde à realidade. Às vezes, a resposta mais poderosa é: não foi isso que eu disse. E depois, silêncio. Se necessário, repita uma vez. Não 10. Porque quanto mais você explica, mais material entrega para alguém distorcer. Uma armadilha que você precisa evitar. Existe uma ideia perigosa circulando. Se você ficar em silêncio, as pessoas vão pensar que você é fraco. Nem sempre. O silêncio pode comunicar muitas coisas. Pode comunicar medo. Mas também pode comunicar controle. Tudo depende da postura. Se você permanece em silêncio porque está intimidado, é uma coisa. Se permanece em silêncio porque decidiu não desperdiçar sua energia, é outra completamente diferente. O objetivo do estoicismo não é transformar você em uma pessoa passiva. É transformar você em uma pessoa difícil de desestabilizar. Quarto, a pessoa que usa sua culpa contra você. Agora chegamos a um tipo ainda mais perigoso. Essa pessoa não precisa gritar. Ela sabe exatamente quais palavras fazem você se sentir culpado. Você diz: não posso fazer isso. Ela responde: tudo bem, eu já esperava isso de você. Você mantém sua decisão. Ela diz: depois de tudo que eu fiz por você. Você tenta explicar. Ela suspira: não precisa. Já entendi o quanto eu significo para você. Perceba, ela não está necessariamente discutindo com você. Está tentando fazer você mudar de decisão através da culpa. E isso pode funcionar muito bem em pessoas que têm dificuldade de dizer não. Mas existe uma pergunta estoica que pode salvar você. Eu estou fazendo isso porque realmente quero ou porque tenho medo de decepcionar essa pessoa? Essa pergunta muda tudo. Porque se você perceber que está tomando decisões apenas para evitar a culpa, talvez esteja entregando sua liberdade. Você pode ser uma pessoa boa sem estar disponível para todo mundo. Pode ajudar sem ser usado. Pode amar sem obedecer. Pode ser generoso sem abandonar seus limites. E quando alguém tentar usar culpa para controlar você, não precisa atacar. Diga apenas: eu entendo que você esteja decepcionado, mas minha decisão continua a mesma. E acabou. Não continue. Não entre em uma guerra emocional. Porque você não precisa convencer alguém de que seu limite é legítimo. Seu limite não precisa da aprovação de outra pessoa para existir. E ainda faltam 3 tipos de pessoas. E agora entramos em um território ainda mais delicado.
Porque vamos falar daquela pessoa que transforma qualquer conversa em competição. Daquela que usa suas próprias palavras contra você. E daquela que consegue fazer você acreditar que precisa responder absolutamente tudo para preservar sua reputação. No final, você vai entender uma das maiores armas do estoicismo. Saber quando falar, o que falar, e principalmente, quando o silêncio é a resposta mais poderosa. Na primeira parte, vimos 4 tipos de pessoas com quem discutir pode custar muito mais do que parece. O provocador, o que nunca admite estar errado, o que distorce suas palavras e aquele que usa a culpa para controlar você. Agora chegamos às 3 últimas. E talvez sejam as mais importantes. Porque algumas pessoas não tentam apenas provocar você. Elas tentam fazer você duvidar de si mesmo. Quinto, a pessoa que transforma tudo em competição. Você conta uma conquista. Ela conta uma maior. Você fala de um problema. Ela diz que o problema dela é pior. Você compartilha uma experiência. Ela imediatamente precisa mostrar que sabe mais. Você diz: consegui alcançar uma meta que eu queria há muito tempo. E ela responde: isso não é nada. Eu consegui algo muito maior. Você não está conversando. Está participando de uma competição que nem sabia que existia. E o perigo é começar a tentar provar seu valor. Você aumenta a história. Explica seus resultados. Mostra o que fez. E, de repente, uma simples conversa virou uma disputa de ego. É exatamente aqui que você precisa lembrar de uma lição estoica. Seu valor não aumenta quando alguém reconhece você. E também não diminui quando alguém tenta diminuir suas conquistas. Você não precisa transformar sua vida em um currículo para convencer ninguém. Às vezes, basta responder: fico feliz por você. E seguir em frente. Sem competição. Sem comparação. Sem necessidade de mostrar que você também é capaz. Porque quem realmente conhece o próprio valor não precisa disputar espaço o tempo inteiro. Sexto, a pessoa que usa suas palavras contra você. Essa é uma das razões pelas quais você precisa aprender a falar menos. Você conta algo pessoal. A pessoa escuta. Meses depois, durante uma discussão, aquilo aparece novamente. Você revela uma insegurança. Depois ela usa exatamente essa insegurança para atingir você. Você compartilha um erro do passado. E, quando precisa vencer uma discussão, ela joga aquilo na sua cara. É nesse momento que você percebe: nem todo mundo merece acesso à sua intimidade. Ser aberto não significa contar tudo. Ser sincero não significa entregar suas vulnerabilidades para qualquer pessoa. E ser uma pessoa boa não significa confiar cegamente. Os estoicos valorizavam o domínio de si. Isso inclui saber controlar não apenas suas emoções, mas também suas palavras. Antes de contar algo íntimo, pergunte: essa pessoa já demonstrou que sabe guardar aquilo que eu confio a ela? Se a resposta for não, talvez o silêncio seja mais inteligente. E quando essa pessoa usar algo que você contou contra você, evite cair na armadilha de começar a revelar ainda mais coisas para se defender. Você não precisa explicar sua vida inteira. Você pode simplesmente dizer: eu não vou discutir isso. E encerrar. Quanto menos combustível você oferece, menos incêndio existe. Sétimo, a pessoa que quer controlar sua reação. E chegamos à sétima, talvez a mais importante de todas. Porque essa pessoa pode não estar interessada no que você pensa. Ela está interessada em como fazer você reagir. Ela sabe qual assunto irrita você. Sabe qual comentário machuca. Sabe o que fazer para você perder a paciência. E quando percebe que encontrou seu botão, aperta novamente. Imagine alguém dizendo: eu sabia que você ia ficar nervoso. Perceba o que aconteceu. A pessoa conseguiu prever sua reação. Isso significa que ela conhece o caminho até suas emoções. E aqui está uma das maiores lições do estoicismo. Quando alguém conhece seus gatilhos, mas você aprende a não obedecê-los, o poder muda de lugar. Você não precisa impedir que alguém tente provocar você. Precisa impedir que a provocação determine seu comportamento. Imagine que alguém faça um comentário feito exclusivamente para irritar você. Seu corpo reage. O coração acelera. Você sente vontade de responder imediatamente.
É exatamente nesse momento que você precisa parar. Respire. Não responda nos primeiros segundos. Pergunte: o que acontece se eu responder agora? Talvez você se sinta aliviado por alguns segundos, mas depois pode se arrepender. Agora faça outra pergunta: o que acontece se eu não responder? Talvez nada. E esse nada pode ser exatamente a sua vitória. O verdadeiro poder do silêncio. Existe uma diferença enorme entre ficar calado e ter controle. Uma pessoa pode permanecer em silêncio por medo. Outra pode permanecer em silêncio porque sabe que não precisa participar daquela situação. É essa segunda pessoa que estamos buscando construir. O estoicismo não ensina: nunca responda. Ensina algo muito mais poderoso: não entregue sua resposta automaticamente. Escolha. Você decide quando falar. Você decide como falar. Você decide se aquela pessoa merece sua energia. E principalmente, você decide quem será depois daquela conversa. Pense em quantas discussões da sua vida realmente mudaram alguma coisa. Quantas fizeram a outra pessoa reconhecer seu erro? Quantas melhoraram seu relacionamento? Quantas trouxeram paz? E agora pense em quantas simplesmente roubaram sua energia. É possível que você descubra algo desconfortável. Muitas discussões nunca foram necessárias. Você apenas sentiu que precisava responder. A técnica estoica dos 10 segundos. Da próxima vez que alguém tentar provocar você, não responda imediatamente. Faça 3 coisas. Primeiro, respire. Segundo, observe sua emoção. Terceiro, escolha sua resposta. Parece simples, mas existe uma transformação enorme aí. Porque entre o estímulo e sua reação existe um pequeno espaço. E nesse espaço existe sua liberdade. A pessoa pode controlar o que diz. Pode tentar controlar o ambiente. Pode até tentar provocar você. Mas ela não precisa controlar o que você faz com aquilo. E se a pessoa insistir, então seja firme. Você não precisa transformar silêncio em submissão. Se alguém continuar desrespeitando seus limites, diga: eu não vou continuar essa conversa nesse tom. E saia. Se for possível, afaste-se. Se não for, reduza a interação ao necessário. Porque às vezes vencer não significa fazer a pessoa entender. Vencer significa sair da situação sem perder a própria dignidade. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre uma pessoa emocionalmente impulsiva e alguém que aprendeu a dominar a si mesmo. A primeira pergunta: como eu faço essa pessoa pagar? A segunda pergunta: como eu saio disso mantendo o meu controle? Essa segunda pergunta muda sua vida. Mas existe algo ainda mais profundo. Você pode aprender todas essas técnicas e continuar sendo controlado pelas pessoas se ainda sentir necessidade de ser compreendido por todo mundo. Porque esse é um dos maiores inimigos da paz. A necessidade de provar quem você é. Na parte final, vamos falar justamente sobre isso. Como parar de explicar. Como responder sem se justificar. Como estabelecer limites sem gritar. E como fazer uma pessoa perceber que não consegue mais controlar suas emoções. Porque, no fim das contas, a pessoa mais difícil de vencer não é aquela que discute com você. É aquela que consegue fazer você abandonar o controle de si mesmo. E quando você aprende a não entregar esse controle, nenhuma provocação consegue dominar você. Chegamos à parte mais importante. Porque agora você já conhece os 7 tipos de pessoas com quem discutir pode destruir sua paz. Mas conhecer essas pessoas não é suficiente. Você precisa aprender uma coisa ainda mais importante: como não se tornar refém da necessidade de responder. Porque talvez o maior erro não esteja naquilo que essas pessoas fazem. Talvez esteja naquilo que você sente que precisa fazer depois. Você não precisa responder a tudo. Existe uma frase que pode mudar completamente a maneira como você lida com conflitos. Eu não preciso responder a tudo que me provoca. Leia novamente. Você não precisa responder. Não precisa explicar. Não precisa provar. Não precisa convencer. Não precisa vencer todas as discussões. Porque algumas pessoas não estão procurando uma solução. Estão procurando sua reação. E quando você percebe isso, começa a enxergar as discussões de outra maneira. A provocação deixa de ser um convite. Passa a ser apenas um estímulo.
E você decide se vai aceitar ou não. A verdadeira vitória estoica. Imagine que alguém fale algo injusto sobre você. Sua primeira vontade é responder imediatamente. Você quer mostrar que a pessoa está errada. Quer explicar todos os detalhes. Quer contar sua versão. Quer fazer aquela pessoa reconhecer a verdade. Mas pare por alguns segundos. Pergunte: essa pessoa realmente precisa entender? Talvez não. Agora pergunte: essa situação terá alguma importância daqui a um ano? Talvez também não. Então por que entregar uma hora da sua paz para algo que provavelmente não terá importância amanhã? Essa é uma das grandes forças do pensamento estoico. Aprender a diferenciar o que merece sua energia daquilo que apenas exige sua reação. Não o explique demais. Se você disse não, não precisa escrever um texto justificando o não. Se você tomou uma decisão, não precisa convencer todo mundo de que ela é correta. Se alguém não gostou, isso não significa que você precisa mudar. Uma pessoa emocionalmente madura consegue dizer: essa é a minha decisão. E permanecer em silêncio. Isso pode parecer difícil no começo, principalmente se você passou anos tentando agradar todo mundo. Mas existe uma liberdade enorme quando você percebe: a desaprovação de alguém não significa que você fez algo errado. Não tente vencer pelo grito. Quando alguém aumenta o tom, sua tendência pode ser aumentar também. A pessoa grita. Você grita mais alto. Ela interrompe. Você interrompe. E rapidamente ninguém mais está tentando resolver nada. Todos estão apenas tentando vencer. Mas pense: se alguém perde o controle, e você também perde, qual foi a vantagem? Nenhuma. O estoicismo oferece outro caminho. Você pode baixar o tom, falar devagar, escolher poucas palavras, e, se necessário, encerrar. Quando estivermos tranquilos, podemos conversar. E sair. Isso exige muito mais força do que gritar. Aprenda a usar o silêncio. Silêncio não significa ausência de força. Às vezes, silêncio significa: eu ouvi. Eu entendi. Não concordo. Mas não vou transformar isso em uma guerra. E existe uma situação em que o silêncio se torna especialmente poderoso. Quando a outra pessoa está esperando desesperadamente que você reaja. Ela olha para você. Espera sua explosão. Espera sua justificativa. Espera sua defesa. E você não entrega. Você permanece tranquilo. Isso pode ser desconcertante para quem estava tentando controlar você. Não confunda paz com fraqueza. Talvez você pense: se eu não responder, vão achar que sou fraco. Mas existe uma diferença entre não conseguir responder e escolher não responder. A primeira é impotência. A segunda é autocontrole. Uma pessoa forte não precisa demonstrar força o tempo inteiro. Ela sabe que poderia reagir, mas escolhe não fazê-lo. É como alguém que segura uma espada. A verdadeira força não está em balançá-la a todo momento. Está em saber quando ela precisa permanecer guardada. Deixe o tempo mostrar quem está certo. Essa talvez seja uma das lições mais difíceis. Você sabe que alguém está falando algo injusto sobre você. Você quer corrigir. Quer provar. Quer mostrar a verdade imediatamente. Mas às vezes, o tempo faz um trabalho que nenhuma explicação faria. Continue vivendo. Continue trabalhando. Continue fazendo o que precisa ser feito. Sua consistência falará por você. Porque palavras podem ser manipuladas. Mas comportamento repetido durante meses e anos é muito mais difícil de falsificar. Não gaste sua vida tentando corrigir cada opinião que existe sobre você. Saiba quando se afastar. Existe uma coisa importante que precisamos deixar clara. O estoicismo não significa permanecer perto de pessoas que fazem mal a você. Não significa aceitar humilhações. Não significa permitir abusos. Não significa suportar qualquer comportamento em nome da paz. Às vezes, a atitude mais estoica não é discutir. É se afastar. Você pode simplesmente diminuir o contato. Parar de alimentar conflitos. Estabelecer limites. Encerrar uma conversa. Ou, quando necessário, sair definitivamente de uma relação que se tornou destrutiva. Porque preservar sua paz também é uma forma de sabedoria. Agora faça este teste.
Na próxima vez que alguém tentar provocar você, não pense imediatamente: o que eu vou responder? Troque a pergunta. Pergunte: essa pessoa merece minha energia? Se a resposta for não, não dê energia. Se precisar estabelecer um limite, estabeleça. Se precisar responder, responda com calma, mas não transforme cada provocação em uma batalha. Porque uma das maiores formas de liberdade é descobrir que você pode simplesmente não participar. Epicteto ensinava uma ideia fundamental. Existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Você não controla o que alguém pensa. Não controla o que alguém fala. Não controla se alguém gosta de você. Não controla se alguém vai reconhecer seus esforços. Não controla se alguém vai admitir que estava errado. Mas existe algo que continua sendo seu: a maneira como você responde. E quando você entende isso profundamente, as pessoas começam a perder um poder enorme sobre você. Porque elas podem continuar provocando, mas você não precisa continuar reagindo. Elas podem falar. Você pode ouvir. Elas podem tentar humilhar. Você pode se retirar. Elas podem tentar manipular. Você pode estabelecer limites. Elas podem tentar transformar tudo em discussão. E você pode simplesmente dizer: não vou entrar nisso. E seguir sua vida. A frase que você precisa levar deste vídeo: talvez você tenha passado muito tempo tentando provar que é forte. Mas talvez a verdadeira força seja outra. É conseguir permanecer em paz quando alguém está tentando tirar sua paz. É conseguir ficar em silêncio quando sua emoção pede uma resposta. É conseguir ir embora quando seu ego quer vencer. É conseguir dizer não sem escrever uma explicação de 10 minutos. É conseguir ouvir uma crítica sem imediatamente entrar na defensiva. E principalmente, é entender que nem toda batalha merece a sua presença. Agora eu quero saber de você. Qual desses 7 tipos de pessoas mais aparece na sua vida? A pessoa que provoca. A que nunca admite estar errada. A que distorce suas palavras. A que usa a culpa. A competitiva. A que usa suas vulnerabilidades contra você. Ou aquela que sabe exatamente como tirar você do sério. Escreva o número nos comentários. E se você já viveu uma situação em que escolheu ficar em silêncio em vez de discutir, conte sua experiência. Talvez seu comentário ajude alguém que está passando exatamente pela mesma situação. Se este vídeo fez você perceber que precisa parar de desperdiçar sua energia com determinadas pessoas, inscreva-se no Vida Estoica. Aqui você vai aprender a desenvolver autocontrole, inteligência emocional, disciplina, respeito próprio, força mental e serenidade. Porque o objetivo não é se tornar uma pessoa fria. É se tornar uma pessoa que não pode ser facilmente controlada pelas próprias emoções. Lembre-se, você não precisa vencer todas as discussões. Você precisa vencer a si mesmo. E quando você domina a si mesmo, muitas batalhas deixam de existir. Até o próximo vídeo. Mantenha a calma. Mantenha o controle. E nunca entregue sua paz para quem não sabe o que fazer com ela.